Fala pessoal, aqui mais um vídeo do canal Prazer Bíblia, falando hoje, continuando a série, né? Os patriarcas. Hoje eu vou falar sobre Isaac, o filho de Abraão, que é o segundo nessa lista. Vamos lá, eu vou ler aqui Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19, diz assim: ó, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual Isaac, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. Bem, Isaac aí, filho de Abraão. Gênesis capítulo 21 narra o nascimento dele, que é o filho da promessa, isso é importante. Em Gênesis 22 é o holocausto, né, que eu chamei naquele outro vídeo, eu acho que de a prova de Abraão, quando ele sobe lá para sacrificar o seu filho. Em Gênesis 24, Isaac casa com 40 anos de idade. Em Gênesis 25, no verso 26, nascem os filhos de Isaac. Enfim, ele vira pai. E em Gênesis 26 ainda fala também que ele mentiu em Gerar por causa de Rebeca, porque temia morrer, igual a Abraão. E em Gênesis 27 ele dá a bênção dele, ok? Ele dá a bênção dele ao filho dele. Mas vamos lá, vamos para as características nesses episódios dentro do texto da Bíblia. Característica número 1 de Isaac é a sua obediência. Isaac, ele era obediente ao Senhor. Isso fica bem nítido, bem claro nas Escrituras. Quando Abraão sobe ali para sacrificar Isaac, até então Isaac não sabia, mas depois que ele vai montando ali, ou ele vai subindo, né, o monte, Isaac lá no verso, a partir do verso de número 7, no capítulo 22 de Gênesis, ele pergunta: olha pai, aqui a gente tem a lenha, a gente tem as brasas, mas cadê o cordeiro? Enfim, foi naquele momento ali, depois daquele tempinho ali, que ele deve ter entendido que ele seria sacrificado. E a Bíblia não fala nenhum tipo de rebelião. Ou seja, ele obedeceu. Né? Ele tão somente obedeceu. E isso é bem importante, né? Lógico, a obediência é muito importante. Outra coisa que ele obedece também é em relação a casar-se. Ele vai casar com uma pessoa da linhagem da família da mãe dele, que Abraão manda buscar, um dos servos dele buscar. É bem importante também, tendo em vista que era a ordenança primeiro de Deus, né? Esse tipo de situação, de ocorrência, e também, logicamente, de Abraão, que aprendeu com o Senhor. Então ele é obediente, é uma pessoa obediente. A gente percebe isso na Bíblia, na palavra do Senhor. Ele é uma pessoa que conhecia o culto da época, ou seja, ele conhecia como se cultuava a Deus, como se adorava a Deus na sua época. E isso é bem importante, isso é bem relevante. No próprio capítulo 22, ele, como eu já acabei de citar, mas tratando outra perspectiva, outra característica, no Gênesis capítulo 22, a gente entende que Isaac, ele sabia como adorava a Deus. Ele conhecia, ele sabia, para adorar a Deus, não precisa ter isso, aquilo, outro. Só que não tem nenhum cordeiro aqui, está faltando alguma coisa, certo? Isso é bem importante, porque ninguém inventa uma maneira de adorar a Deus. Deus que revelou a maneira de como adorar Ele, Então é como está na Bíblia. Enfim, ele sabia, ele conhecia, ele questionou: pai, está faltando alguma coisa. Não sabia ele que ele ia ser o holocausto naquele momento, né? Passou a saber. Mas enfim, tem gente que não conhece como cultuar a Deus hoje. Eu vou cultuar a Deus, eu vou abrir uma igreja, ou vou para uma igreja. E qualquer maneira é válida de adorar o Senhor, de cultuar? De maneira nenhuma. A Bíblia expressa a maneira que Deus quer ser adorado. Ninguém na face da terra inventa uma maneira de adorar a Deus. É na Bíblia que a gente encontra uma maneira de como adorar a Ele, de como estar diante dEle, na presença dEle. E nessa época dos patriarcas, de Abraão, de Isaac e Jacó, a cultuação, e durante muito tempo, na verdade, a cultuação continuou sendo desse mesmo jeito. Então, veio só mudar depois, com muito tempo, com o advento de o grande Senhor Jesus Cristo, nosso mestre. Outra coisa que eu achei bem importante e interessante, que eu quero tratar um pouco aqui, Gênesis capítulo 24, verso 23. Diz assim: Isaac tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Então Isaac é essa pessoa também que medita, que reflete. Isso é bem importante, isso
Poucas pessoas meditam, poucas pessoas tiram um tempo para estar refletindo sobre as coisas, e isso tem seu lugar de destaque, isso é bem importante. Muita gente que não medita acaba sempre fazendo tudo no impulso, e lógico, dando errado, né? Dando errado as coisas na vida. Enfim, Isaac era uma característica que eu gostei de ver, que eu gostei de observar novamente, que é essa questão. Então, ele meditava, era uma pessoa que refletia sobre a vida, sobre as coisas. Claro que a Bíblia não diz sobre o que ele meditava, né? Mas quem medita, quem reflete sobre as coisas, é sobre a vida, sobre o mundo, as coisas e tal. Ele tinha essa característica que eu achei bem bacana. Uma outra característica que eu quero falar também de Isaac, veja, dos 3 patriarcas, a história de Isaac é a mais curta na Bíblia. Mais curta, ok? Então Isaac ele era paciente e pacificador. Isso é uma característica também muito boa. Em Gênesis capítulo 26, verso 22, e alguns versos antes, vai dizer que os servos de Isaac cavaram um poço. Cavaram um poço, eles moravam numa região meio desértica, então quando achava água, era uma maravilha. Então eles cavaram um poço, só que os vizinhos dele, daquele lugar, começou a brigar por causa do poço. A querer o poço, a tomar o poço. Mas foi o pessoal de Isaac que cavou, então era dele. Só que Isaac ele não briga por causa disso. Uma vez passa, uma vez todo mundo, isso é bem normal e tal. Beleza. Mas teve um segundo episódio do mesmo jeito. Os servos dele cavaram um poço, depois o vizinho começou de novo a arretar, a tentar. E ele vai lá e fica com o poço. Então ele não briga por causa do poço. Isso revela uma característica dele muito boa, não é? Tendo em vista que tem pessoas que brigam por tudo, exatamente por tudo. E quando tem que brigar, arruma, né? Mas é uma característica boa demais de Isaac, é essa. E depois ele achar um terceiro poço. A história não se repete, né? Com esse terceiro poço, graças a Deus, ninguém vai retar o juízo dele. E, enfim, isso mostra realmente uma paciência. Ele poderia brigar pelo poço, estava no direito, que foi o pessoal dele que cavou. Mas ele não brigou nem pelo primeiro, nem pelo segundo, e pelo terceiro ninguém chegou para retar ele. Então é uma pessoa realmente um pacificador, né? Negócio de briga, de disputar, às vezes não tem cabimento, né? Em alguns casos, sim, a gente tem que se posicionar, a gente tem que, não de maneira violenta, mas brigar por alguma causa, né? Isso é importante. Mas, enfim, ele tem essa paciência de lidar com as coisas e tal, o povo querendo tomar o que é dele, e ele pega, a gente arruma outro. E muitas vezes é assim também na nossa vida mesmo, né? Às vezes uma pessoa quer brigar por uma coisa, e às vezes a gente não se vigia muito, aí vai brigar às vezes por besteira. Eu tô falando aqui às vezes de coisas irrisórias que você pode conseguir de novo com a maior facilidade. Mas enfim, uma característica boa também de Isaac que eu ainda ressalto é que diferente de Abraão e de Jacó, Isaac ele não chega a possuir uma outra mulher. Veja, eu falei aqui na leitura que a mulher de Isaac, Rebeca, ela era estéril. Então, ele casou com 40 anos, ele veio ter Jacó e Esaú veio nascer quando ele tinha 60 anos, ou seja, 20 anos. Ou seja, ele poderia nesse meio tempo dizer assim, minha mulher não é engravida, eu vou possuir uma outra para poder gerar descendência. Eu acho muito bonito, eu acho muito interessante que dos 3 ele é o único que não pende para essa necessidade. Tendo em vista que naquele tempo era permitido, isso é bem importante ressaltar, não dá para a gente interpretar e entender a Bíblia só e com o contexto de hoje. A sociedade era outra, os costumes eram outros, o mundo era outro, enfim. Mas enfim, eu achei bem interessante isso dele. A mulher dele estava grávida, a Bíblia diz que ele orou, não ele orou, ele persistiu em Deus. Isaac também denota e mostra realmente uma pessoa de um caráter mais purificado, mais lapidado na presença de Deus. Isso é bem importante, bem importante. Dos 3, é o menos que parece ter errado, pelo que a Bíblia deixa registrado, né? Ele foi em gerar, igual Abraão também foi, ele também mentiu, igual Abraão mentiu, falando que a esposa, na verdade, era a irmã dele. Com medo de morrer, né? Com medo de morrer. Mas, enfim, em todo caso, a história de Isaac é uma história muito boa, reflete realmente essas questões. Isaac reflete essas questões e a gente deve aí aprender, né? Aprender a ter obediência, a conhecer como cultuar o Senhor, a ser uma pessoa que medita nas coisas, que reflete, que não tem sua resposta pronta, mas que vai dar uma analisada nas coisas. Isso é bem importante. Claro, se a Bíblia já fala determinada coisa de maneira direta, objetiva e clara, não tem nem o que pensar, é o que a Bíblia diz. Mas quando não, por que não meditar? Por que não refletir sobre alguma coisa? E enfim, tentar também ter a paciência e ser um pacificador igual ao Isaac. Beleza? Curta, comenta, até o próximo vídeo, se Deus permitir.